Alguma novidade sobre voltar às aulas? Ou só ano que vem mesmo? Não, realmente eu não sei lhe dizer a previsão para retorno das aulas. Foi deflagrado uma greve a partir de hoje, de 21 horas, das 21 das, melhor dizendo, do dia 21 às 0 horas, e ninguém sabe ao exato o que é que vai acontecer, tá? Mas vamos, por enquanto, focar aqui nas aulas online mesmo, e aí a gente aproveita o tempo. Bem, dando início, então, a parte de sistema supervisório, a gente, na aula passada, vocês conseguiram apresentar alguns softwares utilizados, né? Vocês fizeram essa apresentação. Isso, inicialmente, como o Gabriel havia colocado, né? Vocês não viram nada ainda sobre isso, ou seja, vocês simplesmente olharam lá e viram o que é que ele faz, mas não sabem nem para que serve o que ele faz. Então, a ideia vai ser a gente justamente ir evoluindo através dos nossos encontros para que vocês compreendam bem a aplicação desses softwares. Como já dito, o supervisório SCADA ele é um software, né? Ele é uma aplicação que você desenvolve para um objetivo de monitorar algumas variáveis do processo. Então, ele tem uma grande importância atualmente por conta da grande quantidade de informações que você tem no processo, devido à facilidade da instrumentação. Hoje, ela tem um custo mais em conta do que tempos atrás, obviamente. Ainda não é algo barato, mas comparado inicialmente com os primeiros sistemas instrumentados, ele está bem mais, o custo é bem menor. Então, isso facilita muito e traz grandes benefícios à operação, à manutenção e principalmente à gestão, que tem como objetivo cada vez mais produzir mais com menor custo. E isso facilita essa monitoração do seu processo principalmente para tomadas de decisões do tipo se a máquina, se a produção está atendendo a demanda, se o desempenho dos equipamentos estão satisfatório, formas como eu posso otimizar esse processo para melhorar cada vez mais a minha produção. O objetivo é esse, não adianta a gente fugir dessa história. O objetivo das empresas é ganhar dinheiro. Isso é o objetivo principal. Ela quer lucrar. Quanto maior o lucro, melhor para ela. Então, buscando esse objetivo, cada vez mais ela procura sistemas automatizados, porque a gente sabe que o ser humano, como pessoa, ele tem limitações. Então, um ser humano não consegue trabalhar 24 horas direto. Já um equipamento, sim. Então, quanto mais se trabalha, mais se produz, mais se lucra. Então, essa é a ideia. E aí cabe aquela velha discussão, né, que a gente já até comentou sobre alguns encontros, poxa, isso vai roubar meu emprego, isso vai causar desempregos gerais. Bem, é uma tendência natural da evolução. Novas tecnologias, novos processos, novas funções e, consequentemente, funções antigas elas vão deixar de existir. E aí você precisa sempre estar se atualizando, né? Alguns pensadores, alguns pesquisadores, pessoas da área de pesquisa, elas dizem que as próximas gerações vão ter 2, 3 empregos, 2, 3 funções diferentes ao longo da sua vida, porque a evolução vai ser tão ampla que ela vai precisar mudar de função no decorrer da sua vida profissional. Ela vai precisar entrar num outro ramo, ela vai precisar aprender coisas novas. E isso, com certeza, vai ser um grande desafio. Pessoal, só para confirmação, vocês estão me ouvindo? Meio silencioso aqui, eu não sei se estão conseguindo me ouvir. Sim, sim. Sim, professor, tá ok. Maravilha, ótimo então. Então, beleza, perfeito. Então, o que acontece? Para que hoje a gente consiga monitorar o processo, a gente tem essa facilidade dos programas, né, a própria evolução das redes
de comunicação traz esse benefício. Eu consigo, se quiser, controlar uma usina nuclear instalada lá na Rússia daqui de casa. Seria possível isso, né? Através justamente da internet, através das redes dos satélites, e isso traz grande facilidade, né? Eu saio do perigo, eu saio de onde está o perigo, né? Eu tiro a pessoa de dentro do chão de fábrica, onde ela pode ali se acidentar, e coloco ela remotamente operando como se estivesse ali próximo. Então, esse é um grande benefício que tem desses sistemas remotos. Mas vamos focar aqui agora nos nossos slides. Então, o que acontece nos sistemas supervisórios ou SCADA, como alguns já apresentaram, né, que é o sistema de aquisição de dados. Então, na indústria, tem-se a necessidade de centralizar as informações de forma a termos o máximo possível de informações com o menor tempo possível. Esse parágrafozinho ele exemplifica bem, ele descreve bem qual é o objetivo do sistema supervisório. Observe, eu tenho ter o máximo possível de informações. Que informações são essas do processo? Todas as variáveis dela. Quantidade que eu estou produzindo, pressão de um determinado equipamento, rotação de um determinado motor, temperatura de um determinado fluido, volume de um determinado tanque, ou seja, todas essas informações vão ser úteis para que eu consiga trabalhar com o meu processo, para que eu consiga monitorar o meu processo, certo? Isso é de extrema importância. Então, o que acontece também além disso, eu preciso ter o menor tempo possível, ou seja, essas informações elas têm que chegar o mais rápido possível para que eu consiga tomar decisão correta, para que eu consiga controlar de forma correta. Isso é extremamente importante, porque em determinada indústria, em determinado processo, qualquer variação além do limite operacional pode causar um acidente. Então, imagine que eu tenho um vaso de pressão, não sei se alguém conhece isso pessoalmente, talvez o Adriano, que trabalha dentro da indústria. Eu tenho lá um vaso de pressão que ele suporta, por exemplo, 20 quilos, 20 quilogramas força por centímetro quadrado, essa é a unidade de pressão. Então, eu estou ali com o compressor pressurizando esse vaso, trabalhando nele com 20 quilogramas. Bem, se por algum motivo o meu compressor descontrolar ou algum outro equipamento descontrolar e essa pressão começar a subir além do limite operacional, aquele vaso poderá vir a explodir. Então, para que eu possa tomar a minha ação o mais rápido possível, eu preciso ter que as variáveis que eu estou monitorando cheguem imediatamente ao meu controle. E daí sim eu poder dizer, olha, desliga o equipamento, abre uma válvula de segurança, libera digamos, esse gás que está dentro desse vaso. Então, é assim, é por isso que eu preciso ter esse menor tempo possível. Ok? O sistema supervisório veio para reduzir a dimensão dos painéis sinóticos e melhorar a interface homem-máquina. Então, os painéis sinóticos, a gente viu em alguns vídeos, vocês devem ter ouvido falar isso, até mesmo dentro dos softwares que alguns apresentaram, né? Esses painéis sinóticos nada mais são do que painéis onde se encontram as variáveis que eu estou monitorando. Há tempos atrás, a gente vai ver alguns slides mais à frente, isso eram painéis gigantescos. Eu gosto até de comparar quando eu estou em sala de aula, que um painel de um controle de um equipamento pequeno praticamente ocupava todo o espaço de uma sala de aula, por exemplo. E hoje, simplesmente, na tela de um computador, eu consigo monitorar um equipamento desse e vou até além, consigo monitorar diversos sistemas, eu consigo acompanhar diversos sistemas, né? E aí a IHM, como alguns também mencionaram, né, até houve a diferenciação da IHM com o supervisório SCADA, né? A IHM, que antes também era meio que eletromecânico, próximo a alguns equipamentos, hoje simplesmente com a tela de um LCD ou a tela de um monitor, tudo eu consigo verificar as variáveis que eu preciso monitorar.
Então, aí está aí um exemplo de um painel sinótico antigo, né? Então, a gente consegue ver algumas coisinhas aí do tipo alguns, como é que se diz? Alguns tanques, né? Bem pequenininho aqui, talvez alguns que estejam no celular não estejam conseguindo enxergar, mas alguns tanques, né? E hoje, simplesmente, em uma tela de um computador, eu consigo, do mesmo modo, monitorar diversos equipamentos, válvulas, tanques, torres e assim por diante, filtros, entre as diversas variáveis que o sistema possui. Então, a gente tem aí a diferença do painel sinótico para um sistema supervisório. Os sistemas supervisórios são sistemas digitais de monitoração e operação da planta que gerenciam as variáveis de processo. Então, lembre-se desse detalhe, as variáveis de processo. E, repito, o que são as variáveis de processo? Quando vocês estudaram lá instrumentação, quando vocês lá estudaram microcontrolador e outras disciplinas semelhantes, vocês viram que ele estava ali monitorando um determinado valor de tensão, um valor de corrente, um valor de temperatura, um valor de pressão. E isso são as variáveis. E variáveis de processo são aquelas aplicadas ao processo. Então, quando eu olho para uma figura dessa aqui anteriormente, onde eu tenho um tanque, que variáveis eu poderia ter dentro do tanque? Obviamente que vai depender do que é o meu processo. Então, digamos que aí seja um tanque de ácido sulfúrico. Então, eu tenho que monitorar o nível, eu tenho que monitorar, em alguns casos, se está emanando alguns gases, eu tenho que monitorar a temperatura. É um tanque de água, beleza, posso monitorar a temperatura, posso monitorar o pH dessa água, eu posso monitorar a condutividade dela, eu monitoro o nível, ou seja, tudo isso são variáveis de processo. Com o uso de ferramentas especializadas, essas informações dos controladores industriais são atualizados continuamente e podem ser guardadas em bancos de dados. Opa, aí já entra uma informaçãozinha que vocês me falaram lá, né? Então, banco de dados. Vocês lá, quando apresentaram alguns softwares, vocês viram que ele possuía bancos de dados, né? Seja eles locais ou remotos, para fim de registros históricos. É outra coisa muito importante dentro do processo de monitoração, do processo de supervisão. Por quê? Bem, não adianta eu só ver o backup também, né, professor? Para utilização de backup. Isso. Eu não preciso, quando eu estou monitorando um determinado processo, obviamente que a nível operacional, eu preciso ver exatamente o que está ocorrendo naquele momento. Mas a nível de supervisão, eu posso pensar em dizer, olha, como estava na semana passada o meu processo? Como é que ele estava produzindo? O que é que mudou da semana passada para agora? Se eu fiz alguma manutenção, o que é que melhorou? Ficou pior? Ficou melhor? Então, esses registros são importantes. E um outro ponto que podemos tocar também é aquele registro mais momentâneo, ou seja, há 1 hora atrás, o nível do meu tanque estava em quanto? Então, através dessa observação dos valores registrados, eu consigo criar um gráfico que a gente chama de um gráfico de tendência. Ou seja, se há 1 hora atrás estava 50%, há meia hora atrás estava em 60%, agora está em 80%. Ou seja, a tendência desse vaso está sendo o quê? Está sendo o nível subir, a tendência nesse nível, né? Está sendo o nível subir. E aí eu consigo também monitorar essas condições operacionais. O sistema supervisório, ele nada mais é que um software destinado a promover a interface homem-máquina a fim de proporcionar uma supervisão plena do processo através de telas devidamente configuradas. Olha o detalhe importante aqui também que eu considero. Por que devidamente configuradas? Olha, quando eu vou comprar um sistema supervisório, eu não compro eu falo assim, eu estou construindo lá o meu processo, a minha planta industrial. Eu quero um supervisório. O cara vai me dar um supervisório pronto? Não. Ele vai ter que construir, ele vai ter que configurar as minhas telas de acordo com a minha planta, de acordo com o meu processo.
Esse é um ponto importante. Então, nós, técnicos, engenheiros, que construímos o supervisório de acordo com o processo existente. Então, para cada indústria tem um processo. Lá na indústria de sabão é um, de sorvete é outro, de petróleo é outro, de farmacêutica é outro, de tratamento de água é outro. Ou seja, cada processo, cada área, cada indústria, cada empresa vai ter o seu processo e o seu supervisório vai ser configurado de acordo com aquele processo. Mas, ô, professor, o senhor falou aí, estou mostrando a gente, tem a parte do software, né, que é a escada, vem a parte lá vamos dizer, da parte de lógica, né, e depois a parte de potência, né, que é a parte de força. Tudo é controlado por essa parte do escada. Os técnicos, quando você compra o programa, ele só faz o software ou instala o circuito todo do CCM e tudo? Não, ele só faz o software. Você vai ter, por exemplo, no momento que você vai construir uma indústria, né, digamos assim, você tem todo um processo inicial. Por exemplo, a primeira fase seria a parte conceitual, ou seja, o que é que a minha indústria vai fazer? Eu quero fazer uma indústria lá de detergente. Beleza, eu quero produzir detergente. Poxa, quais são as fases? Aí entra o engenheiro químico, o engenheiro de processo. Como o detergente, o cara vai dizer, não é minha área não, tá, pessoal? O Adriano pode até dizer melhor depois aí. Eu vou pegar lá um determinado líquido, vou botar lá vou botar sódio, vou botar água, vou botar um sabão, sei lá que danado é. Não sei nem como é que se faz detergente, só aquele negócio de derreter sabonete. Quem sabe é calado, professor. O calado entende desse negócio aí. Mas vamos falar de petróleo, que aí eu já conheço um pouquinho mais. Poxa, eu preciso produzir diesel. Poxa, eu vou receber petróleo, que é a minha matéria-prima, e vou produzir diesel. Então, eu tenho que aquecer o petróleo, eu tenho que fazer ele evaporar, de acordo com o nível de evaporação, eu vou retirar parte desses vapores e desses líquidos, né, desses fluidos, que são justamente o diesel, a gasolina, o gás natural, né, o GLP. Então, eu tenho que ter todo o conceito de produção. Então, isso é uma equipe de processo. E os equipamentos que faz isso? Aí você vai chamar lá o engenheiro mecânico, juntamente com o engenheiro químico também, o engenheiro químico industrial. Então, eles vão dimensionar os equipamentos. Poxa, mas eu queria que controlasse aqui automaticamente a temperatura. Aí você vai chamar o engenheiro de automação, ele juntamente com o engenheiro mecânico, vou produzir tanto de calor, e aí eu preciso controlar tanto. Quem controla é a valor. Ou seja, resumindo, é uma equipe multidisciplinar. Então, um faz a tela, o outro puxa o cabo, o outro monta o equipamento, o outro liga o equipamento, o outro cria a lógica de automação. Então, não é uma pessoa só, ficaria muito difícil. Agora, claro, se o cara vai fazer ali um processozinho de controle de água da sua casa, juntamente com o aquecedor, ele sozinho faz. Ele liga o motor, ele liga a resistência do aquecedor, ele cria a lógicazinha, é um processo pequeno. Agora, quando a gente pensa a nível industrial, a nível de empresa, aí a situação muda. Então, é uma equipe multidisciplinar, são várias pessoas, várias reuniões, vários documentos, porque esses documentos precisam existir para que o que eu fiz seja registrado e, obviamente, vai ter um link com outra parte do processo, que é outra pessoa que está fazendo. Então, ele vai ter que ler aquele documento e entender quais são as interligações que vão existir no processo. Então, é algo bem complexo, mas bem que cada um, fazendo a sua parte, consegue construir aí uma grande empresa dessa daí, uma grande indústria. Então, vai ter um cara, voltando um pouco mais do tempo atrás, tem um cara de eletrônica. O cara de eletrônica é responsável por instrumentação. Aí tem um cara de mecânica. O cara de mecânica é responsável pela parte mecânica de engrenagem, motor. Tem um cara de elétrica, era o responsável pela subestação que alimentava os motores, as esteiras e assim por diante. Aí tem um cara de química que entendia qual era a dosagem que tinha que ser feita de cada equipamento. Então, é essa questão, é uma coisa bem multidisciplinar. E tem o cara do software. O cara do software é o cara que vai, do sistema escada, que vai desenhar toda aquela tela. Então, ele vai pegar a informação e dizer,
Quais são as variáveis que você precisa monitorar? Aí ele vai pegar essas variáveis e colocar no programa. Ah, como é o processo? O que é que liga aonde? Esse motor manda esse fluido para onde? Aí o cara vai dizer, ele vai desenhar isso daí. Na verdade, ele não vai dizer, né? O cara não vai dizer. Ele vai ter um documento, um desenho, já mostrando essa parte. Feita por um cadista, feita por um engenheiro mecânico, um engenheiro civil. Depende. Isso é um projeto, né? Exatamente. É um projeto amplo e bem... Projeto provisório e depois um projeto definido, né? Definitivo, e depois ainda tem um as-built, que é quando depois que está tudo construído, tem que repassar todo o projeto novamente para verificar daquilo que foi planejado, se realmente está instalado, se foi se adequado, né? Se houver alguma instalação diferente do que foi planejado, aí ele vai readequar o documento, a documentação, para que seja de acordo com o projeto em campo. Uma coisa muito séria, né? É uma imensidão. É uma imensidão, é uma bola de neve. É bem interessante participar. Agora, isso ocorre quando? Normalmente, quando a gente vai ter uma nova unidade, um novo setor, um novo processo, ou quem está participando da instalação inicial de uma indústria ou de um projeto desse tipo. Depois de pronto, isso vira apenas material de consulta. Então, o cara da manutenção vai dizer, poxa, esse equipamento está ligado aonde? Aí o cara vai lá nos documentos, aí vai ficar, esse motor está ligado no painel X, que alimenta a bomba tal, e assim por diante. Então, isso tudo vira material, documentação de consulta, tanto para manutenção, quanto para treinamento operacional, e também quanto para possíveis expansões dentro da indústria. E aí, as telas que representam o processo, eles podem ser tanto animadas, né, bonitinha, quanto estáticas. As animadas e as estáticas também vão receber as informações lá do CLP, em alguns casos CLP. Então, aqui é onde entra outra figurinha importante dentro de um sistema, né? Hoje a gente tem equipamentos que, posso dizer assim, que eles têm funções semelhantes ao CLP, mas não são CLP, são simplesmente computadores industriais. E a gente viu lá na disciplina de CLP que o CLP não deixa de ser um computador, ele tem uma arquitetura de um computador, né? Então, as informações lidas lá pelo CLP, que informações são essas? O status da bomba, se está ligado ou desligado, o nível de tensão, o nível de corrente. A gente até viu algumas características do CLP que a gente viu que ele tem entradas digitais e entradas analógicas. Então, ele consegue ler informações de instrumentos que vão dizer para mim qual é o nível de tensão, qual é o nível de corrente, qual é o nível de temperatura, qual a pressão e assim por diante. Quando falamos em supervisão, temos a ideia de dirigir, orientar ou inspecionar em um plano superior. E é justamente essa ideia, né? Você está, digamos assim, tendo uma visão macro do seu processo, uma visão mais superior de todo o seu processo, onde você consegue ali readequar o seu sistema. É isso que eu venho repetindo aqui várias vezes. Você vai supervisionar e dali você vai dizer, olha, eu quero aumentar a produção, eu quero diminuir a produção, eu quero desligar o equipamento X para entrar o equipamento Y, e assim por diante. Falando em variáveis de processo, como a gente já discutiu, em todos os processos industriais existem dois tipos básicos de variáveis. São as variáveis digitais, que elas representam o que você já conhece, né? A gente já Oi, pessoal, estão me escutando aí, pessoal? Deu uma parada aqui. Tinha falhado aí, professor. Voltou agora. Está cortando, não sei se... O senhor falou, parou aí em 0 e 1 aí. Pronto, Aqui beleza. está cortando 0 e 1, direto. de ligado e ligado. Ok. Beleza, então. Então, o que acontece? A gente tem os tipos de variáveis. As variáveis digitais, que vocês já conhecem, 0 e 1, né? Pagado já eletrônica digital. É o que representa ali a minha, como é que se diz? A minha variável lógica, né? O ligado, desligado, o sim, o não, o verdadeiro e falso, e a gente representa aí pelo 0 e 1. E as variáveis analógicas, que a gente já discutiu isso também lá em eletrônica digital, na própria eletrônica analógica,
né, são variáveis cujo valor ele percorre uma faixa estabelecida. Então, por exemplo, eu quero monitorar uma temperatura de 0 a 100 graus. Então, eu vou ter lá um sensor, ele vai estar lá monitorando de 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 10.8, 5, 6, 7, 8, assim por diante. Então, são as variáveis analógicas. A digital, a gente lembra também que são variáveis discretas, né? Ou seja, eles têm dois valores padrões, né? Principalmente as variáveis binárias. Os sistemas supervisórios eles podem ser classificados quanto à complexidade, robustez, número de telas de supervisão, número de entradas e saídas, que são justamente os nossos endereços e tags. Então, eu posso ter um sistema simples, monitorando um pequeno equipamento, como eu posso ter um sistema gigantesco, monitorando toda uma indústria. E aí entra um outro ponto importante que a gente precisa começar a conhecer, né? É o que nós chamamos de endereços e tags, ou tags. Cada um tem sua, gosta de chamar do seu jeito aí, gosta de chamar de tags. Então, as tags nada mais são que os nomes, pode se resumir assim, são os nomes dados a cada equipamento pertencente à minha unidade de processo. E quando eu falo equipamento, é qualquer mesmo, equipamento mecânico, elétrico, de instrumentação, de informática, todos eles precisam ser, um termo que a gente usa, tagueado. Todos eles precisam ter um nome, precisam ter um endereço. Por quê? Porque vai ser através dessa informação que eu vou saber qual equipamento está sendo utilizado, onde ele está conectado, onde ele está instalado, qual a aplicação. Localização dele na fábrica, qual a né? localização dele, exatamente. Então, todo equipamento dentro de uma indústria... Depara, que eles falam, né? Isso, dentro de um processo, ele precisa ter um nome, precisa ter um endereço, até mesmo para a questão de patrimônio, né? Ou seja, o que é que eu tenho de equipamento dentro da minha indústria? Ele precisa ser também nomeado. E esses endereços, em alguns casos, para aqueles que me oferecem, para aqueles que me fornecem informações vindas do campo, eu preciso saber para poder linkar ele com o meu software de supervisório. Então, quando eu precisar ler a variável da temperatura do tanque 1, vai ter um instrumento lá de temperatura que monitora a temperatura do tanque 1. Então, vai ter um nome. Por exemplo, TI 5001. Eu dei um nome para ele, ó, TI 5001. E só vai existir em toda a indústria um único tag com esse nome, um único equipamento com esse nome, TI 5001. Eu não posso ter esse mesmo nome em um outro local dentro da minha mesma indústria, porque aí pode ocorrer um conflito semelhante ao endereço de internet, né, que você já deve ter ouvido falar, para aqueles que são mais buliçosos aí, quando você vai colocar um IP... Conflito de IP. Isso, né? Então, eu não posso ter dentro de uma mesma rede o mesmo endereço de IP. A mesma coisa dentro de uma indústria. Eu não posso ter dentro de uma indústria o mesmo tag, o mesmo equipamento, equipamentos diferentes e receber o mesmo nome. Porque aí, quando eu precisar pegar a informação vinda dele, ele vai dar um conflito, ele vai me dar uma informação errada. Então, esses sistemas, eles podem ser o seguinte, quando a gente pensa em classificação deles. Eu posso ter uma IHM, que é a interface homem-máquina, e eu posso ter justamente o meu SCADA, que é o meu controle de supervisão, controle e aquisição de dados. O SCADA, ele permite para mim, digamos assim, é um sistema de visualização, posso dizer, para qualquer cenário industrial. Eu consigo criar para qualquer cenário, para qualquer empresa. Uma visão ampla. Não só ampla, eu posso entrar em detalhes também mais específicos. Então, eu tenho vários tipos de equipamentos que me fornecem, que me dão essa possibilidade. A IHM, elas são sistemas utilizados normalmente em automação no chão de fábrica, ou seja, ela fica colado com o equipamento praticamente. Às vezes ela fica no mesmo painel do equipamento, tá? E aí essa IHM, ela me permite ser instalada num ambiente mais agressivo. E aí a gente já discutiu sobre esse ambiente agressivo. Não é porque vai dar porrada, ele vai levar calor, poeira,
calor e temperatura, né? Umidade, água. Em alguns casos, eles ficam expostos ao ambiente natural, então leva chuva e assim por diante. Claro que cada um vai ter ali uma questão construtiva na hora de fazer a instalação. Mas o SCADA é mais um computador, PC, um servidor. A IHM é também esse computador, só que ele fica... O SCADA, né, o supervisório SCADA, ele vai ficar ali dentro de uma central. Ele vai ficar dentro de uma central de controle, né? Já a IHM, ela vai ficar em campo mesmo, de lado do equipamento, praticamente. Certo? Por que isso? Questão construtiva. Painel, né, professor? Fica como painel, né? Um painel, uma tela... Em touch screen, né? Isso, já tem até em touch também, para você ficar... Exatamente. É como essa figura aí abaixo. Isso aí, né? Então, ele tem todo o teclado, toda a parte de acesso nele, todo o controle vai ser aí na tela. Né? Então, isso daí posso dizer que é um IHM. Isso é praticamente um computador. Né? E aí ele é feito de forma construtiva, de qual ele aguenta vibração, aguenta choque, assim por diante. Então, vamos ler aqui. Possui construção extremamente robusta, resiste a jato d'água, umidade, temperatura, choques mecânicos, vibração, poeira. E o que determina isso é o IP, que é o grau de proteção que foi, digamos assim, que ele é construído. Então, eu vou ter lá, tem uma numeração, eu não sei de cabeça a numeração, mas tem lá o IP6. Pronto, até o seu celular tem um IP, IP65, IP67, que ali diz se ele é resistente à poeira, se é resistente à água, se é à prova d'água, se é resistente a choque mecânico, ou seja, de acordo com esse IP e a sua numeração, ele vai ter ali uma característica de como eu posso instalar, de como eu posso usar o meu equipamento. Uma IHM é um hardware industrial composto por uma tela de cristal líquido, hoje em dia, principalmente, né, devido à facilidade, e um conjunto de teclas numéricas e de função para navegação e inserção de dados que utilizam um software para a sua programação. Esse software, em alguns casos, pessoal, pode até ser o mesmo software que constrói o ambiente SCADA. Tá? Em alguns, eles determinam. Outros, o próprio software que configura a parte lógica do sistema. Posso fazer uma pergunta, professor, depois? Claro, pode falar. Esse IHM aí, tem como você deixar ele no chão de fábrica e ele tem uma outra parte para você mexer nele? Sim. Se o cara não quiser ir lá, ele de lá da máquina lá, do PC lá, do computador dele, ele consegue mexer também? Sim, é possível. Sim, né? Sem dúvida possível, nenhuma. né? Exatamente, porque esses equipamentos, hoje, ele tem justamente uma CPU lá dentro do meu painel. Dentro desse painel, em alguns casos, tem um próprio CLP. E como a gente viu, o CLP... isso aí vai pelo IP também, né? Dá para mexer nele pelo IP, né? Exatamente, ele pode se comunicar... pode ir na rede, isso. Então, eu vou ter tanto um acesso local, próximo do equipamento, como eu posso configurar o equipamento com um acesso remoto, ou seja, remoto, isso, supervisório escala, também é possível. Tá certo. Agora, obviamente, isso vai mudar o preço. É questão de preço, né? É uma questão de preço. Preço, mais conforto também, né, para a equipe, sei lá. Exatamente. Então, qual é a aplicação para uma IHM? O que é que eu posso ter dentro da IHM? E aí vem coisas semelhantes do que vocês viram lá, vocês apresentaram o sistema de escadas, né? Eu posso visualizar os alarmes. Alarmes? Pô, alarme, o que tem? Vai ter bandido? Não é alarme de assalto nem nada. São variáveis que estão fugindo do valor operacional, na qual eu tenho que proteger ou avisar alguém que aquilo aconteceu. Então, por exemplo, o nível de óleo. Poxa, o meu equipamento tem que trabalhar com nível de óleo a 40%. Abaixo disso, meu equipamento pode danificar. Então, quando ele estiver chegando perto dos 40%, ele gera um alarme, ele cria um alarme para avisar quem está operando que o nível está chegando no valor crítico. Então, preciso tomar uma... Alarme de loja, né? Que a gente fala também. Não sei, no telefonia é loja. Então, o que acontece mais? Visualização de dados dos motores.
ou equipamentos na linha de produção, visualização de dados do processo de máquina, alteração de parâmetros, até, por exemplo, ó, alterar esses parâmetros de processo, eu consigo fazer isso, certo? Seleção de modos de operação do sistema, ou seja, eu quero que esse equipamento trabalhe no automático, trabalhe no manual, trabalhe de forma remota, então eu consigo configurar... Quanto ao horário também, né, professor? O horário de trabalhar, né? Isso, exatamente. Consigo fazer toda a programação de funcionamento do meu equipamento. Alteração de configurações também, então eu posso mudar um instrumento e ter que reconfigurar ele, eu posso mudar parte do equipamento e ter que reconfigurar. Então, tudo isso é possível fazer dentro da IHM. Aí você vai dizer para mim, para quem já trabalha na área, vai dizer, não, mas lá a gente só faz ver os valores das variáveis. Beleza, foi o que quiseram. No momento em que projetaram, no momento em que compraram aquele sistema, pediram isso. Saiu mais barato, eu só precisava disso, o cara só montou isso. Então, eu consigo configurar de acordo com a minha necessidade. Esse é que é o ponto importante. Então, se eu precisar de uma configuração mais avançada, eu vou ter um detalhamento maior, eu vou ter um custo maior. Se eu precisar de algo mais básico, que não requer tanta preocupação quanto a minha parte operacional ou de manutenção, eu compro um sistema mais básico. Tudo vai depender da necessidade do cliente. Então, essas IHMs elas vão estar instaladas em diversos equipamentos, como também, às vezes, nem tem, tá? Às vezes eu tenho um equipamento de campo que ele só comunica diretamente com o meu sistema supervisório SCADA. Não preciso de um IHM lá de lado. Por quê? Porque eu não quero que o cara vá ali de lado. Não precisa ou ter um operador, ou ter alguém lá junto ao equipamento. Remotamente eu consigo fazer toda a parte operacional dela. O sistema SCADA, voltando agora para o sistema SCADA, ele foi criado para supervisão e controle de quantidades elevadas de variáveis de entradas e saídas digitais e analógicas distribuídas. Então, observe o grande detalhe aqui, ó. Quantidades elevadas. Então, fazendo aqui só uma exemplificação da parte operacional em que eu opero, eu não tenho menos de 1.000 variáveis sendo monitorada, não. Então, é uma quantidade gigantesca, são temperaturas, níveis, digamos, análise do fluido, da água. Pressão. Ou seja, é gigantesco, são várias digamos assim, são uma quantidade gigantesca de variáveis para cada equipamento, rotação, corrente, tensão e assim por diante. Tá? Então, o SCADA veio com esse intuito, né? Controlar justamente esse sistema mais amplo. Se eu fosse fazer aqueles painéis sinóticos que foi mostrado inicialmente, eu ia ter um maracanã só de painel. Né? Hoje, no computador, apenas... Cabe ficar doidinho. Exatamente. Até para chegar de um lado a outro, ele já cansava. Então, a aplicação tem sido utilizada para assegurar a integridade física das pessoas. Olha o que a gente já subentendeu aí, né? Segurança, né? Eu tiro a pessoa próximo da minha área de campo, daquele ambiente agressivo, com ruído, com temperatura, né? Para quem trabalha aqui, por exemplo, na Aço Norte, que tem aqueles fornos gigantescos derretendo metal, tudinho. Então, imagina o grau de temperatura que não é aquilo e uma pessoa ali próxima. Então, eu consigo tirar ela de lá, né? Então, faço isso. Outro, também de equipamentos. Por quê? Porque agora, como eu tenho uma variável na minha mão, eu posso parar o equipamento a hora que eu quiser, antes mesmo dele vir a danificar. Ó, o nível de óleo está baixando, para o equipamento. Porque se ele continuar, ele vai entrar ali ferro com ferro, como a gente diz, né? Sem a lubrificação e vai danificar. Então, para ele antes de terminar. E depois que parou, chama a manutenção, vai lá e verifica. É um vazamento ou é uma perda natural do óleo, assim por diante. Então, isso daí consiste muitas vezes em sistemas redundantes de hardware e meios físicos e permitindo pronta identificação de falhas e alarmes. Então, é a facilidade que se tem no sistema supervisório. Tá? Digamos, tenho um processo que precisa de uma bomba para mandar o fluido, a
o leite. Vamos pensar na fábrica do biscoito. Então, está uma bombinha lá, bombeando o leite. Poxa, se aquela bomba quebrar, complicou, né? Para todo o meu processo. Então, eu vou e boto uma outra bomba. Aí eu observo que essa bomba está perdendo o desempenho. Remotamente, eu já troco. É uma manutenção, conserta outra. Ou seja, tem uma redundância do hardware do meu equipamento de campo. Da mesma forma, eu vou ter lá no meu sistema supervisório 2 computadores, 3 computadores, porque se um danificar, eu tenho como monitorar. Então, existe também essa questão de redundância, né, para poder ter continuidade no meu processo. Continuando quanto aos sistemas de SCADA, eles são aplicativos, e aí a gente já entendeu bem isso, que permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações do processo produtivo. Também acho que já está bem claro isso. As informações podem ser visualizadas por intermédio de telas animadas com indicações instantâneas das variáveis de processo. Também já está bem claro isso daí. Então, isso aí todo mundo, acredito que já tenha compreendido. Um sistema SCADA permite a um operador, em uma localização central, controlar um processo distribuído em lugares distantes, como óleo ou gás natural, sistema de saneamento, complexos hidroelétricos, ajustar um set point ou controlar processos distantes, abrir ou fechar válvulas ou chaves, monitorar alarmes e armazenar informações de processo. Exemplificando isso daí, por exemplo, existe a ONS. Eita, ONS não, peraí, agora me fugiu o nome. Bem, vamos pensar na Cheshire. Pronto, esquece a ONS. Pensa na Cheshire. O que acontece? A Cheshire tem diversas subestações pela cidade do Recife. Imagina que a subestação lá de Recife, lá no centro da cidade, deu um curto lá, abriu o equipamento. Das duas, uma. Eu ia ter que ter uma pessoa lá, fisicamente, 24 horas, porque ali, né, eu preciso de energia, que a qualquer hora que tiver algum problema eu tenho que voltar. Ou eu vou ter que ter uma pessoa num determinado local que, quando acontecer um problema desse, ele vai ter que se deslocar até lá. Vejam o tempo que se perde nessa situação. Então, hoje, através desse sistema SCADA, eu tenho como um operador em um determinado local central, ali, por exemplo, no prédio da Cheshire mesmo, ele controla todo o processo distribuído. Então, ele consegue, por exemplo, ligar e desligar uma subestação de Recife, de Abreu e Lima, de Igaraçu, de Jaboatão, do Cabrobró, ou seja, de qualquer lugar, simplesmente lá numa central, lá da Cheshire, ali na Abdias, ele fazer todo o controle dessas subestações. Então, essa é uma dentre diversas facilidades que o sistema SCADA trouxe para o controle de processo. Então, desde abrir chave, fechar válvula, o pessoal da Compesa, como é que ele controla lá, ligar e desligar a água para determinados setores? Hoje, muito desse processo é feito de forma remota. Ainda existem algumas manuais, mas a maioria hoje remotamente. Apenas de uma central eu consigo fazer todo esse controle do processo. Professor, estou com uma dúvida. Pode perguntar. Você fala, eu posso ter 2 LP, 2 centrais, fazendo paralelo, para ter o mesmo controle e não ter um conflito? Sim, é possível. É possível, sim. Eu ter, por exemplo, 2 centrais em lugares, ou no mesmo local, ou em locais distintos, o mesmo programa monitorando, e aí um controlar e o outro controlar também. Agora, atenção, o que um faz, o outro vê que foi alterado. Então, assim, os dois se enxergam, ou seja, as variáveis são atualizadas instantaneamente. Então, digamos que, vamos botar um exemplo básico. Vou controlar aqui a bomba de casa. Eu estou aqui no computador A e no computador B. Aí o computador B manda a bomba ligar. O cara vai lá e manda a bomba ligar. O computador A, quando for olhar, vai ver que a bomba está ligada. Aí ele vai olhar, o nível está ficando cheio. Aí eu vou lá e desligo a bomba do computador A. O computador B vai ver que desligou. Então, é possível, sim, eu ter centrais diferentes,
controlando o mesmo processo. Mas aí entra aquela situação. Você tem que estar bem coordenado e saber bem o que está sendo feito, para que, quando você fizer uma coisa, o outro entenda o que você fez. Para que aí o conflito seria mais pessoal, não mais de equipamento. O cara vai dizer, por que abriu essa válvula? Não fui eu que abri. Aí você vai lembrar, opa, tem outro cara do outro lado controlando. Então, se ele abriu, é porque está tendo alguma coisa. Então, é possível fazer esse controle, mas, obviamente, tem que ter um pouco mais de cuidado nesse modo operacional. Tá? Beleza? Ok, Rubenildo? Perfeito, professor. Então, reforçando mais uma vez, os sistemas de escada são os sistemas de supervisão de processos industriais que coletam dados do processo através de remotas industriais, ou seja, são equipamentos que estão monitorando em campo. Né? Essas remotas são o quê? Os CLPs, são uns equipamentos principais, né? E aí formatam esses dados e os apresentam ao operador em uma multiplicidade de formas. Quando ele fala aqui que ele formata os dados, aí a gente vai lá para o chão de fábrica e pensa, poxa, como é que o meu instrumento lê determinado valor da variável lá de temperatura? Ah, o meu instrumento é um instrumento que trabalha numa rede, ele trabalha de 4 a 20 miliamperes. Então, ele vai dizer, opa, ele vai pegar aquela variável e converter para uma intensidade de corrente. Essa intensidade de corrente, para mim, não quer dizer temperatura. Não quer dizer, eu não sei, está dando 10 miliamperes. O que é isso? Não sei. Então, o programa, o CLP, toda a lógica que foi montada, vai converter, vai formatar esse nível de corrente e apresentar para mim na tela do meu supervisório o valor lá, 60 graus. Pronto, é o que me interessa. Lá, o instrumentista, o cara lá de campo, é que vai estar preocupado em saber se é 4 a 20, 0 a 10, 0 a 24, qual o tipo de equipamento, qual o tipo de instrumento. O cara que vai programar o CLP, ele vai fazer a conversão para poder identificar aqui, ó, 4 mA é 0 graus, 20 mA é 100 graus, então ele vai estar entre 4 a 20 mA, ou seja, de 0 a 100 graus, e aí você vai fazer aquela conversão de uma escala para outra. E aí, no supervisório, depois de formatado, eu vou observar qual é o valor que está sendo medido, por exemplo, na minha temperatura, certo? Bem, deixa eu só ver um detalhe aqui, pessoal. A gente está em qual... Vou ver aqui para não roubar muito tempo de CLP, que já são 8h30. Ok. Então, aí são a arquitetura da minha rede, do meu sistema como um todo. A gente já falou algumas coisas da pirâmide de automação, onde a gente viu o chão de fábrica, os controladores e os supervisórios. Pensando naquele terceiro estágio da minha pirâmide, dentro dela tem uma arquitetura distribuída mais ou menos nesse formato. Eu posso ter uma chamada standalone, como está aqui, ó, que seria um computador conversando diretamente com um CLP e uma tela de monitoração, certo? Como eu poderia ter aqui um sistema mais complexo, né, onde eu tenho diversos equipamentos que vão fazer parte do meu sistema SCADA. Esses equipamentos seriam servidores, seriam estações de engenharia, servidores de dados, ou seja, a parte onde vai ser armazenado os registros, vai ser o próprio CLP, os computadores que vão estar operando e monitorando o meu sistema de supervisão. Então, eu tenho um serviço único, standalone, uma máquina só, como eu tenho aí uma arquitetura distribuída, onde tem vários servidores, vários clientes, cada um com sua determinada função, fazendo parte do controle do meu
processo. Então, aí um exemplozinho de um antigo PC, né? Então, antes a gente tinha lá aquele tubozinho, aquele monitor de tubo de imagem, e aí isso já era um avanço, né? Então, você tem aqui, ó, um painel sinótico ainda desse lado, bem grandão, com 1, 2, 3, sei lá, 3, 5, 10, 12 chaves aqui, ó, com uns visorzinho analógico de lado aqui, mostrando torre de tensão, corrente, o nível, e depois eu tenho uma evolução onde tudo isso está numa única tela de computador. E basta eu dar um clique aqui, mudar de tela e já vou monitorar outro processo sem nem sair do lugar. Antes, o cara tinha que estar andando de painel a painel para poder fazer esse controle. E aí vai evoluindo, né? Eu tinha antes uma planta, uma figura 2D, e hoje, observando essa figura daí, eu consigo ver até em 3 dimensões. Então, você tem hoje a facilidade de criar praticamente no seu computador exatamente como está construído. Não vou dizer que isso é melhor ou pior, tá? Mas isso pode complicar um pouco a nível operacional, quando você precisa acessar determinado equipamento. Mas, de forma visual, você consegue entender bem como está ocorrendo o seu processo. Então, aí uma outra visão, outro exemplo do sistema supervisório, onde a gente tem uma esteira, tem um vaso, tem umas válvulas controladoras, tem bombas, tem tanques, instrumento de temperatura. Então, isso daí é o que se pensa como sistema supervisório. Mas a ideia sempre será a mesma: monitorar, supervisionar as variáveis do meu processo e fazer com que eu consiga tomar decisões como ligar e desligar equipamento, abrir e fechar válvula, ligar e desligar fornos, acender queimadores, ligar agitadores, ou seja, depende de como o seu processo está trabalhando. Tá um pouquinho aqui. Bem, eu vou parar aqui na parte de CLP, na parte de supervisório, já falei bastante, quase 50 minutos aí falando, reforçando sempre a aplicação do sistema supervisório. Entendido isso, a gente vai discutir um pouco mais nas próximas aulas de sistema supervisório. Sexta-feira, acredito que vou conseguir ter aula normal, sexta-feira. E aí, como é que se diz? A gente discute um pouco mais, para daí a gente começar a tentar montar, ver se a gente consegue, na prática, montar um sistemazinho supervisório. Tá certo? O que eu aconselho, que é mais simples, que já tem bastante material, é o Elipse Escada. Mas falei antes que vocês ficam à vontade para poder escolher o software que vocês querem. O que eu disse, eu não vou ensinar como mexer no software. Eu vou pedir o que eu quero que vocês apresentem, vocês terão que correr atrás, vão precisar se esforçar um pouquinho mais na disciplina. Correr atrás, através do manual do software, através das Professor, a senhora pode dar o link para a gente baixar não esse software? Você